Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja no Evangelho de Lucas. Será que Lucas ele faz referência ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, conforme pregado pelos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas? Pois bem, eu vou tomar como referência um livro aqui bem afamado do dispensacionalismo. O título do livro é Quando a Trombeta Soar, lançado pela Chamada da Meia-Noite. Esse livro aqui ele é muito bom. Inclusive eu encorajo e aconselho a todos vocês que gostam de escatologia a adquirirem este livro. Ele é um livro muito bom, ótimo. Eu vou começar a ler aqui uma parte dele, na passagem que eu vou ler da Escritura, e a partir do que o escritor aqui vai dizer, nós vamos trabalhar a contra-argumentação. Vamos lá, o que é que ele diz aqui? Eu estou aqui na página 152 do dito livro, Quando a Trombeta Soar, e aqui ele vai trabalhar 10 razões para um arrebatamento pré-tribulacional. E a terceira razão que ele destaca é essa aqui, Jesus instruiu seus discípulos a orarem para escapar da tribulação. Em Lucas 21:36 ele disse: Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lembre-se que até mesmo Ló recebeu uma oportunidade de escapar de Sodoma antes que o juízo divino caísse. Bom, aqui o autor está dizendo para nós, então, que a passagem de Lucas 21:36 está falando do escapar para o céu. O autor aqui ele está dizendo que Jesus, aqui em Lucas, está ensinando o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Agora nós começamos com esta indagação, mas será que realmente Lucas ele está falando do arrebatamento pré-tribulacional? Será que quando Lucas diz estas palavras aqui, Jesus, eu digo Lucas por ter sido escritor, mas Jesus, será que quando Jesus falou isso aqui, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Será que Jesus Cristo realmente aqui ele está falando do arrebatamento da igreja que acontecerá antes de acontecer estas coisas? Que coisas? As coisas que hão de acontecer ali no período de 7 anos, no período da grande tribulação. Porque é assim que os pré-ensinam, que antes de iniciar a grande tribulação, com os seus juízos, então a igreja será retirada aqui da terra para o céu. E é precisamente esta expressão de Jesus que nós vamos trabalhar. E aqui eu chamo a sua atenção para juntos nós analisarmos. Será que Jesus Cristo ele está realmente falando do rapto da igreja para o céu? Será que o escapar aqui de todas estas coisas é um escape para o céu? Será que a forma que Deus vai se utilizar de dar um escape para o seu povo é retirando-os da terra para o céu, em forma de um arrebatamento pré-tribulacional? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Queridos, eu considero que esta fala ela tem que ser contextualizada. Aliás, todas as falas elas devem ser contextualizadas. Todo dito, toda frase, toda sentença, toda fala, toda sentença, todo dito, toda frase tem que ser entendida dentro de um contexto. Tudo o que nós falamos tem que ser entendido dentro de um contexto. E para que nós possamos entender o dito de Jesus,
para que nós possamos entender esta declaração escatológica de Jesus, sim, é escatológica, nós não podemos simplesmente capar o texto, Lucas 21, 36, e a partir daqui, só porque Jesus disse assim, ó, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós não podemos simplesmente capar esta fala e a partir daqui dizermos Jesus está ensinando o arrebatamento pré-tribulação. Não, nós não podemos falar. É preciso nós contextualizarmos. E como é que nós vamos contextualizar? O que nós acabamos de ler está em que capítulo? No capítulo 21 de Lucas. Então, o que está em questão aqui é o sermão escatológico de Jesus, é o sermão profético. E para nós entendermos o que Jesus falou aqui, nós temos que retroceder um pouco. O começo de tudo está bem aqui em Lucas capítulo 21. Vamos lá, Lucas capítulo 21. O que é que ele diz aqui, ó? 21, sim. Que falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, vejam, eles estavam observando o adorno do templo, como o templo tinha sido edificado, como as pedras eram bem colocadas. E então Jesus disse, falava alguns a respeito do templo, no templo de Herodes no caso, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede estas coisas, essas belas pedras, estas dádivas, como o templo está edificado, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então vamos começar daqui. A profecia de Jesus ela tem a ver com o templo dos judeus. E para sermos mais específicos, tem a ver com o segundo templo, com o templo construído por Herodes, que na época de Jesus já contava com 46 anos. E eles ainda não tinham acabado de construir este templo, ou aquele templo. Continuemos. Perguntaram-lhes, mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Vou repetir a pergunta deles para Jesus. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Somente aqui. Então, a profecia de Jesus ele emite uma profecia. E esta profecia, ela envolve o povo judeu. Não se esqueça disso. O capítulo 21 do Evangelho de Lucas traz um sermão escatológico, sermão este que encontra paralelo em Mateus capítulo 24 e Marcos 13. Então, o sermão de Jesus aqui, ele é um sermão escatológico que trata do fim dos dias ou dos últimos dias, e este sermão de natureza escatológica, ele envolve o povo de Israel, o povo judeu. Tá certo? E este sermão ele começou por causa da observação, da admiração dos discípulos sobre o templo, sobre as pedras ornadas, sobre as dádivas que se levavam para aquele templo. E Jesus então ele começa a sua profecia e diz, vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Então vamos lá. A partir daqui, queridos, eu começo então a fazer mais uma pergunta para vocês. Para quem foi que Jesus dirigiu este discurso? Para quem foi que Jesus dirigiu este discurso? Eu não encontro o nome dos discípulos aqui, mas eu vou encontrar o nome dos discípulos nos seus paralelos. Quem foram os discípulos que fizeram estas perguntas para Jesus concernente à destruição do templo?
Lembrando que há uma variante em Mateus, mas a minha observação aqui é sobre a identidade dos discípulos. Quem foram os discípulos que fizeram esta pergunta? Vamos ver aqui. Mateus, vou completar aqui, Mateus 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Em particular, os seus discípulos, em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Bom, o que me interessa aqui é quem foi que fez a pergunta para Jesus? Foram os discípulos. Aqui, tal como Lucas, não se diz quem foram os discípulos, apenas diz que os discípulos em particular, chegaram para Jesus e fizeram a pergunta. Que em Mateus aqui são perguntas, 3. Em Mateus diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então, perceba que o sermão de Jesus escatológico ele foi dado para um grupo em particular. Jesus ele não estava aqui proferindo o seu discurso para a nação, mas para um grupo de pessoas, para os seus discípulos. E chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando sucederão essas coisas concernente à destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta, e do fim do mundo? Então estão aqui 3 coisas: destruição do templo, sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Essas 3 perguntas aqui elas só se encontram em Mateus. Agora vamos aqui para Marcos capítulo 13. Vamos ler aqui o paralelo em Marcos 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. Marcos já diz, um de seus discípulos. E respondendo Jesus, disse-lhe, vede estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, e João e André, 4 discípulos. Pedro e Tiago, João e André, 4 discípulos, lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então a pergunta aqui dos discípulos, os 4, registrada por Marcos, diz respeito apenas à destruição do templo. Então já ficamos sabendo que 2 coisas. Primeiro, a pergunta foi feita em particular para Jesus. Logo, o sermão de Jesus foi para um grupo em particular. O sermão de Jesus aqui ele não estava pregando para todos. Jesus ele não deu o seu sermão aqui, ele não transmitiu o sermão para a nação, mas para um grupo de pessoas, para 4 dos seus discípulos. Pedro, Tiago, João e André. E tal como Marcos e Lucas, a pergunta ela é feita em relação à destruição do templo. Então vamos lá, isso aqui é muito importante que você saiba. Quem são os que fizeram a pergunta? Quem fez a pergunta para Jesus? Um grupo de discípulos. Marcos vai dizer o nome deles: Pedro, Tiago, João e André. Então, para quem Jesus dirigiu o seu discurso? Para os seus discípulos. Então, os discípulos de Cristo aqui, eles representam o quê? Os discípulos aqui, Pedro, Tiago, João e André, eles representam o quê? Eles representam a nação de Israel? Não. Eles representam a igreja de Jesus Cristo. Na verdade, nós já temos a igreja aqui. Nós já temos a igreja representada em 12 discípulos e, no caso aqui, representada em 4 discípulos. Tudo o que Jesus falar aqui para estes discípulos vale para todos os discípulos. Tudo o que Jesus falar para estes discípulos serve para a igreja. Então, os discípulos aqui, eles representam a igreja de Jesus Cristo.
Ok, queridos? Isso precisa ficar bem esclarecido. Os 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, representam a igreja de Jesus Cristo, porque de fato eles são a igreja. Agora nós vamos lá para Lucas. Feitas estas observações, então nós vamos aqui nos ater ao discurso de Jesus conforme a narrativa de Lucas. Vamos lá. Já identificamos quem foi que fez a pergunta, ou as perguntas, são os discípulos. Os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, representam a igreja, porque de fato é a igreja. Então, feita estas observações, então nós vamos continuar o nosso estudo aqui descrevendo pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto ele vai tratar o seguinte, ó. O tema é o arrebatamento da igreja no Evangelho de Lucas. Ó, o arrebatamento da igreja no Evangelho de Lucas, este é o tema do nosso vídeo. O arrebatamento da igreja no livro de Lucas, ou podemos refazer a pergunta. Será que Lucas 21:36 trata do arrebatamento pré-tribulacional da igreja? Então, o primeiro ponto que nós temos que observar. A igreja estará na terra quando Jerusalém for cercada por exércitos inimigos. Bom, os nossos irmãos pré-tribulacionistas dizem que Lucas 21:36 fala do arrebatamento da igreja. Mas nós temos que começar por este ponto. Eu vou provar para você que Lucas 21:36 não está falando do arrebatamento da igreja para o céu. Eu vou lhe mostrar a natureza deste escape. Sim, eu vou lhe mostrar a natureza do escape. Quando Jesus falou exatamente isso aqui, ó, Lucas 21:36, ó. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas. Eu vou lhe mostrar que este escapar de todas estas coisas não se refere à igreja ser retirada aqui da terra para o céu antes da grande tribulação. Não, não é isso que Jesus tem em mente. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos mostrar. A igreja estará na terra quando Jesus, ou quando Jerusalém for cercada por exércitos inimigos. Aqui eu quero dizer o seguinte, não importa se você é preterista ou futurista, mas já que meu sermão aqui se dirige aos futuristas, aos pré-tribulacionistas, então eu vou ter que deslocar, esquecer o passado um pouco. Eu sei que a profecia de Jesus ela tem a ver com o templo de Herodes, mas vamos esquecer um pouco o lado histórico. Vamos aqui nos deslocar apenas para o futuro. Então vamos lá. Esqueça o templo de Herodes. Vamos focar apenas que está em foco uma profecia, uma escatologia, e que o templo em questão aqui é o templo dos judeus. Então, primeiro ponto, a igreja estará na terra quando Jerusalém for cercada por exércitos inimigos. E como é que eu sei disso? Lucas 21:20, queridos. Vamos aqui. Lucas 21:20, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Historicamente falando aqui, os exércitos em questão são os exércitos romanos, que destruíram Jerusalém e o templo em 70. Historicamente é isso, certo? Mas vamos aqui para o futuro, esqueça. Apenas vamos focar aqui, exércitos inimigos. Quando, porém, verdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, para a igreja. Quando, porém, verdes, ver, ora, se os discípulos vão ver o momento em que Jerusalém será cercada pelos exércitos inimigos, então eles ainda estão aqui na terra. E nós estamos falando aqui de um período da grande tribulação. Ora, o período que eu acabo de ler aqui, ó, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei então que está próxima a sua devastação. Ora, o que eu acabei de ler aqui, os próprios pré-tribulacionistas admitem que nós estamos aqui na metade da grande tribulação. Os próprios irmãos pré-tribulacionistas dizem
que o que eu li aqui em Mateus 21, 20 é paralelo a Mateus 20. Aliás, o que eu li aqui em Lucas 21, 20 tem seu paralelo em Mateus 24, 15. E também tem seu paralelo aqui em Lucas 13, ó, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Paralelo em Lucas 13. Ó. Lucas 13. O que nós encontramos em Lucas 13? Ó. Ora, quando vós virdes 13:14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então, o paralelo para Lucas 21, 20 é Marcos 13, 14 e Mateus 24, 15. Os próprios irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que estes paralelos, eles dizem respeito ao período da grande tribulação, e eles são bem específicos, que quando a abominação da desolação foi instalada no lugar santo onde não deve estar, aí está ou estamos no período da grande tribulação, bem no meio da grande tribulação. Então, a partir daí eu quero fazer uma observação. Concordando com os irmãos pré-tribulacionistas, que o que eu acabo de ler em Lucas 21, 20, quando porém verdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, concordando com os irmãos pré que estamos na metade da grande tribulação, então aqui eu aproveito para refutar o pré-tribulacionismo, sim. Porque aqui Jesus Cristo, que discursou para um grupo de discípulos, grupo seletivo, e esses discípulos representam a igreja, esses mesmos discípulos que receberam a instrução de Jesus, esses mesmos discípulos que foram os destinatários do sermão escatológico de Jesus, aqui Jesus está dizendo para eles, quando vocês virem Jerusalém sitiadas como virem, ora, se Jesus está dizendo que os discípulos verão quando Jerusalém for sitiada pelos exércitos, logo eles estão aqui na terra. Então, a partir desta observação, eu já refuto esta ideia do pré-tribulacionismo de dizer que a igreja, quando acontecer isso aqui, Jerusalém for sitiada por exércitos, ela não se encontra mais na terra, não. Jesus não ensinou isso. Jesus, ao contrário, está dizendo que a igreja, ela se encontrará sim aqui na terra no período da grande tribulação. E uma das provas cabais, claras, de que a igreja estará aqui na grande tribulação é a sua instrução para a igreja representada nos discípulos. Quando vocês virem, de onde é que eles verão Jerusalém sitiada pelos exércitos? Aqui na terra. Ora, meus irmãos, não faz sentido Jesus dizer, quando vocês verem Jerusalém sitiada por exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Isso não faz sentido, essa instrução de Jesus não faz sentido se a igreja não está mais aqui na terra. Não faz. Por que Jesus vai preparar a sua igreja? Por que Jesus vai dar avisos para os seus discípulos? Se eles não estão mais aqui na terra, só faz sentido essa instrução de Jesus em Lucas 21, 20 e Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14, se a igreja ainda está aqui na terra. E de fato a igreja ainda estará aqui na terra no período da grande tribulação. Então vamos lá. A primeira observação nós fizemos. A segunda é, os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Lembre-se, o sermão escatológico de Jesus, que nós estamos lendo em Lucas 21, e seu paralelo em Mateus 24 e Marcos 13, este sermão escatológico de Jesus, ele tem a ver com o povo judeu. Para ser mais claro para você, esta grande tribulação, como nunca houve, e nem jamais haverá, conforme diz Mateus, me parece que também Marcos, esta grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá, esta grande tribulação, ela é destinada a um povo. Quem é este povo? O povo judeu. A profecia de Jesus, a grande tribulação em questão aqui, ela diz respeito apenas
especificamente a um povo, ao povo de Israel. Quem é que sofrerá a grande tribulação, as agonias, as dores de parto do Mashiach? Quem é o povo que sofrerá esta grande tribulação descrita em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21? Quem é o povo alvo desta grande tribulação? Não esqueça, é o povo de Israel. Professor, e a igreja? Esta grande tribulação, este grande massacre, que historicamente vem de Roma, esses exércitos inimigos que cercarão Jerusalém, um povo será massacrado. Quem é o povo? O povo judeu, o povo de Israel. Este massacre não está destinado para a igreja. Não, a grande tribulação em questão aqui, envolvendo a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, a grande tribulação aqui concentrada na Palestina, ali na Terra Santa. Eu quero que você saiba que a grande tribulação aqui em questão, tá certo? A partir do que nós lemos em Mateus 24:15, em Marcos 13:14, em Lucas 21:20, a partir do que nós lemos aqui para frente, esta tribulação, ou grande tribulação, ela destina-se ao povo de Israel e não à igreja. Isso precisa ficar bem claro. Então vamos lá. Os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Por que eu fiz todas essas observações? Para eu poder comprovar para vocês que esta grande tribulação, ela acontecerá ali na Terra Santa. Por que eu sei disso? Vamos lá, Lucas 21:20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei então que está próxima a sua devastação. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, povo de Israel, Terra Santa, então a grande tribulação em questão, ela se abaterá sobre os judeus, sobre os que estiverem na Judéia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ora, a grande tribulação em questão aqui, ela não será universal, porque se fosse universal, não tinha para onde os discípulos fugirem. Mas já que Jesus instrui, fujam para os montes, para onde eles escaparão, não haverá um exército inimigo para os destruir. Então, esta grande tribulação, ela está concentrada ali na Judéia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade? Da cidade de Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem nos campos ali da Terra Santa, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, queridos, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quando Jerusalém estiver sendo pisada pelos gentios. Vou continuar lendo. Lucas 21:20-24. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. A terra aqui é a terra da Judéia, a terra de Israel, e não toda a terra. E ira contra este povo, está em foco um povo específico, a saber, o povo judeu. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E serão levados cativos para todas as nações. Então veja que a grande tribulação em questão aqui, ela não é internacional. Ao contrário, a grande tribulação aqui, ela é promovida pelas nações. Os exércitos de várias nações marcharão contra o povo judeu, contra a Terra Santa, destruirão a cidade e o templo. Então a grande tribulação aqui, ela não é internacional, ela não é global, ela não é universal. A grande tribulação que Jesus está falando aqui, ela cairá apenas sobre a nação de Israel. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, para todas as nações. Quem será levado cativo? O povo judeu. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, quem é que será pisada? Jerusalém. A grande tribulação aqui, ela é concentrada sobre o povo judeu, queridos.
Estão equivocados aqueles que leem aqui o capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateus e o capítulo 3 de Marcos, e dizem que a grande tribulação é universal. Não. A grande tribulação em questão aqui, ela se abate sobre um povo, a saber, sobre o povo de Israel. É o povo judeu que é o alvo da ira das nações. Professor, mas e a igreja? Ela estará aqui na terra? Estará. Mas a igreja, ela não será o alvo desta tribulação. A igreja, ela será o alvo de outra tribulação, ligada a esta época. Mas a tribulação em questão aqui, que nós estamos lendo, ela é uma grande tribulação destinada apenas para o povo judeu. E a igreja, ela estará aqui na terra sim, quando isso acontecer. Só que ela não está destinada a passar por esta tribulação que é específica para a nação de Israel. Mas a igreja, ela estará sim aqui na terra. E historicamente falando, sabemos que a igreja ela foi perseguida pelo Império Romano e até mesmo por judeus antes de se abater a grande tribulação promovida por Roma contra o povo de Israel, que durou entre 67 a 70. Antes do ano 67, a igreja ela foi ferozmente perseguida pelo povo judeu. E foi perseguida também pelo imperador Nero, que faleceu no ano 68. E fique isso registrado, ok? E isso foi registrado pelos autores Mateus, Marcos e Lucas. Essas perseguições romanas, elas foram sim registradas por Mateus, Marcos e Lucas. Mas a tribulação que nós estamos trabalhando aqui é uma tribulação destinada ao povo judeu. Então vamos lá. Vamos continuar mostrando para você que a igreja estará aqui na terra. Os crentes se encontrarão na terra e presenciarão sinais cósmicos. Lucas 21, 25. Vamos continuar aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Agora sim, estes sinais aqui, eles têm um alcance universal. É para as nações, não é apenas para o povo judeu. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Estes sinais aqui, eles acontecerão logo após a tribulação que se abateu ou se abaterá sobre o povo judeu. 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o quê? Os sinais aqui, que Jesus acabou de descrever. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, meus irmãos, não faz sentido Jesus dizer: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não faz sentido Jesus dar este alerta, esta instrução para os discípulos, se os discípulos, isto é, a igreja, não se encontra mais aqui na terra. Mas esta instrução de Jesus aqui, exultai e erguei a vossa cabeça, prova por A mais B. Assim como 2 mais 2 é 4, assim também aqui fica claro, fica provado que a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. Aqui está muito claro. Vamos continuar. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vedes a figueira e todas estas árvores, quando começarem a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também quando verdes. Ora, como é que a igreja vai ver acontecerem a destruição de Jerusalém? Como é que a igreja vai ver acontecer sinais no sol, na lua e nas estrelas, o bramido do mar, a revolta do mar, as ondas? Como é que a igreja vai presenciar o que é descrito nos versículos 25 a 27, se ela não estiver aqui na terra? Ora, a igreja só poderá presenciar esses sinais cósmicos se ela estiver aqui na terra. Logo, aqui está claro
nas palavras de Jesus, que a igreja passará pela tribulação, ela estará aqui na terra no período da grande tribulação. Vamos lá. Assim também, quando verdes, eles verão isso de onde? Do céu? Não, eles verão a partir daqui da terra, porque eles estarão aqui na terra, os discípulos. A igreja estará aqui na terra. Assim também, quando verdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Ora, meus irmãos, até que o reino de Deus chegue, a igreja não será retirada aqui da terra. Ou seja, não haverá arrebatamento da igreja veja o objetivo, para encontrar o Senhor nos ares. A igreja não será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, para dar as boas-vindas ao Senhor quando ele estiver regressando. Este arrebatamento não acontecerá antes este arrebatamento não acontecerá antes da grande tribulação, não. Este arrebatamento só acontecerá depois que Jerusalém tiver sido destruída pelos exércitos, depois que os sinais cósmicos no sol, na lua e nas estrelas tiver acontecido, depois do bramido do mar, das ondas, tudo isso acontecer. Somente depois disso é que o arrebatamento acontecerá. E veja que este arrebatamento, ele acontecerá ligado a parou-se a chegada do reino de Deus. E quando é que o reino de Deus chegará? Quando Cristo descer dos céus para a terra. O reino de Deus será instalado aqui na terra por Cristo. E o arrebatamento, a reunião dos eleitos, o arrebatamento da igreja, só acontecerá depois que Cristo deixar os céus para vir aqui para a terra. Depois que Cristo deixar os céus para vir instalar o reino de Deus aqui na terra, depois que Cristo deixar os céus, é que a igreja será arrebatada para encontrá-lo nos ares, para logo descer com ele aqui para a terra. Vamos lá, 31, Lucas 21, 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, que coisas são essas que ele está falando? Você pode ler os versículos 25 e 26. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dos filhos de Jesus, sem que tudo isto aconteça, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, porém, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Veja, o dia do Senhor, o dia de Cristo, ele será um dia inesperado. As calamidades aqui que caracterizam o dia do Senhor, essas calamidades elas pegarão os ímpios de surpresa, mas a igreja não. A igreja ela não será surpreendida pelo dia do Senhor. A igreja ela estará sob aviso. A igreja, repito, a igreja ela não experimentará as calamidades do dia do Senhor. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros adoradores, a igreja do Senhor que estará aqui na terra, ela não experimentará da ira de Deus. Ela será guardada. Ela escapará. Aqui é onde entra a palavra escape. A igreja ela escapará da ira de Deus. A igreja ela será guardada da ira de Deus. Onde? Aqui na terra. Assim como Deus guardou os israelitas ali na terra do Egito, na terra de Gósen, das pragas que varreram a terra do Egito, assim também Deus guardará a igreja. A igreja escapará dos juízos da ira de Deus no período da grande tribulação. A igreja escapará da destruição que se abaterá sobre o povo de Israel no período da grande tribulação. A igreja escapará dos grandes juízos que varrerá o mundo dos ímpios. Sim, a igreja escapará. E como ela escapará?
sendo arrebatada para o céu? Não, isto não é verdade. Ela escapará aqui na terra. A primeira forma é, quando vir o juízo divino contra a nação de Israel, quando os exércitos inimigos cercaram Jerusalém, qual é a instrução de Jesus? Como é que a igreja escapará? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não volte atrás para pegar alguma coisa. Onde a igreja estiver, onde houver um cristão, quando ele presenciar os exércitos inimigos marchando contra Jerusalém, destruindo, onde eles estiverem, que eles fujam. Se estiverem na cidade, fujam. É assim que Deus dará escape. É assim que a igreja escapará. Não é via arrebatamento para o céu. E quando os juízos dos selos, das trombetas, das taças tiverem acontecendo, a igreja não será arrebatada para o céu. Não, a igreja ela ficará aqui na terra, mas Deus ele removerá a igreja para um determinado lugar na terra onde os juízos não cairão. E aí a igreja será guardada. Mas a igreja ela será guardada aqui na terra, assim como na terra o povo de Israel foi guardado das pragas que varreram a terra do Egito. Vamos continuar aqui. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Versículo 26, versículo chave. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, mas meus irmãos, orando. Mas se a igreja já estará no céu, conforme diz os pré-tribulacionistas, para que ela orar? Para que a igreja vigiar se ela já está no céu? Para que a igreja orar para escapar destas coisas se ela já não está mais aqui? Ora, quando Jesus diz, vigiai, pois, é porque a igreja está aqui na terra. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A igreja ela estará assim aqui no período da grande tribulação. Agora eu quero chamar a atenção dos senhores para esta expressão. Está em pé na presença do Filho do Homem. Está em pé na presença do Filho do Homem. Esta expressão, Jesus ele aqui pede para a igreja vigiar e orar. Para quê? Duas coisas a igreja tem que vigiar e orar. Para quê? Para que ela escape de duas coisas. Aqui a igreja tem que escapar de duas coisas. Pois, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e também de estar em presença, na presença do Filho do Homem. Esta expressão, está em presença, na presença do Filho do Homem, ficar em pé, no grego nós temos, statenai, statenai, vou continuar, emprosten, emprosten, tu antropo, ficar de pé diante do Filho do Homem. Esta expressão, ficar de pé, ela denota posição de condenado. Quem é que estará em pé na presença do Filho do Homem? Aqui em questão, são os condenados. Quem é que, quando o Filho do Homem chegar, vai se assentar no seu trono? E quem é que vai ficar em pé diante do Filho do Homem? São os condenados. Ficar em pé para quê? Para serem julgados. Então a igreja ela tem que orar e vigiar para escapar de todas estas coisas e também não ficar em pé perante o Filho do Homem. Esta expressão, em pé perante o Filho do Homem, é uma posição de condenação. Quem é que ficará em pé diante do Filho do Homem? Serão os condenados. Professor, o senhor tem como provar? Eu tenho como provar. Vamos para Apocalipse 20, versículo 12. 20 e versículo 12. Vamos lá. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então eu pergunto, os mortos grandes e pequenos,
Em que posição eles se encontravam na presença de Deus? De pé. Nós lemos aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, quando Jesus diz, orai e vigiai, para que possais escapar de todas estas coisas e também ser encontrados em pé diante do Filho do Homem. Então, esta expressão, ser encontrado em pé, esta posição, ser encontrada em pé diante do Filho do Homem, denota julgamento, juízo, condenação. Quem é que aqui será encontrado em pé diante do Filho do Homem? Os condenados. Logo, este sermão de Jesus em Mateus 21, ou Lucas 21, 36, não nada diz sobre o arrebatamento da igreja para o céu antes da grande tribulação. Nada diz, queridos. Nada, nada. Aqui o que nós temos aqui é um contexto de julgamento. E sim, Jesus está instruindo os seus discípulos a escaparem de quê? Dos juízos que cairão sobre os ímpios no período da grande tribulação. Sim, a igreja escapará, mas não vi um arrebatamento para o céu. Mas a igreja será guardada, a igreja escapará destes juízos aqui na terra. E a igreja, ela não somente é orientada a escapar, orar e vigiar para escapar de juízos, como a igreja também é orientada para não ser pega de surpresa, para não ser encontrada entre os ímpios em pé diante do Filho do Homem. Então, quem é que será encontrado em pé? Quem ficará de pé ou em pé na presença do Filho do Homem? Os ímpios. Os ímpios, ok, queridos? Então, vamos lá. O dia de Cristo pegará, é o quarto ponto, o dia de Cristo pegará de surpresa apenas os ímpios. É o que eu acabei de ler, ó, Mateus 21, 34 a 36. Esses grandes juízos, eles estão destinados apenas para os ímpios. As coisas que deverão acontecer, elas estão destinadas aos ímpios, não para a igreja. Nada, por exemplo, o juízo que se abaterá sobre Jerusalém, que destruirá o templo, os judeus, não é destinado para a igreja. O que Jesus diz em Lucas 21, 34 a 36, a partir do versículo 28 principalmente, não está destinado para a igreja, apenas para os ímpios. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. E lembre-se, este vídeo eu fiz com base em Lucas 21, 36, o vídeo, e eu usei o livro Quando a Trombeta Soar, aqui é de confissão pré-tribulacionista, dispensacionalista, e os autores deste livro, todos eles são pré-tribulacionistas, e todos eles defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. Porém, quando você vai ler de forma honesta o discurso de Jesus, o discurso escatológico encontrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, você vai ver que em nenhum momento Jesus ensina que a igreja escapará da grande tribulação via arrebatamento para o céu. A igreja, ela escapará dos juízos da ira de Deus que cairão sobre o mundo no período da grande tribulação. Sim, a igreja escapará, mas aqui na terra. Inclusive, eu aproveito para dizer que haverá duas iras no período da grande tribulação. Existirá a ira do diabo. A ira do diabo, ela será destinada contra quem? Contra a igreja. Desta ira, a igreja não escapará. O diabo levantará as nações para perseguir a igreja. Desta ira, a igreja não escapará. Mas haverá uma outra ira, a ira de Deus. A ira de Deus, ela será desfechada. Ela será lançada contra a igreja, não. Contra os ímpios apenas. E o retrato perfeito da ira de Deus está no livro do Apocalipse. Nos juízos das trombetas, nos juízos das taças, nos juízos dos 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos manifestam a ira de Deus. Os juízos das taças manifestam a ira de Deus. Os juízos das trombetas anunciam a ira de Deus. Contra quem? Contra todos, não, apenas contra os ímpios. A besta que sobe do mar,
com 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, aquela besta, ela tem um duplo significado, representa o Império Romano e também o seu líder maior, o Anticristo. E a besta, sim, ela é o agente de Satanás, o agente da ira de Deus. Quem é que executará, quem é que colocará em prática a ira do diabo no período da grande tribulação? É o Anticristo. Quem é que sofrerá a ira do diabo promovida pelo Anticristo? É a igreja. A igreja, sim, ela passará pela grande tribulação promovida pelo Anticristo. A igreja, ela experimentará a grande tribulação vinda da parte do diabo mediante o Anticristo. Agora, a grande tribulação vinda da parte de Deus mediante os flagelos, não, a igreja não experimentará desta grande tribulação. Aproveito para dizer para vocês que a expressão grande tribulação, no livro do Apocalipse, ela é usada tanto para a grande tribulação vinda da parte do diabo mediante o Anticristo contra a igreja, como esta expressão grande tribulação, ela também é usada para a ira de Deus, que é destinada apenas para os ímpios. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.